Eu nasci aqui. Cresci aqui com meu pai, que era barqueiro e pescador, e com minha família. Mas passei meus últimos anos aqui. E com muitos companheiros de ideal, tive a alegria de viver o sonho que acalentei desde criança. O sonho possível. Duros dias de infância lá no Grajeru. Nós atravessávamos as pessoas de um lado para o outro do Rio Sergipe. Era remar e remar o dia inteirinho. Tem algum fato na história dele, de criança, que marque a sua lembrança? Tem, para mim é o de mais emocionante, porque ele lembra também o meu avô, né? O pai dele, meu João Lima. Ele, meu avô, quando ele via eu ter dúvidas com relação ao coração do meu tio, que eu ainda questionava muito, porque ele era espírita e eu não era, não acreditava muito nessa generosidade de alma que eu via nele. Aí meu avô um dia me chamou, eu já com meus 4 filhos, minha vida já toda organizada, disse assim: filha, seu avô nunca se meteu na sua relação com teu tio, porque você discute muito com ele, procedimentos dele, etc. Mas eu vou lhe contar uma história que você precisa saber. Seu tio tinha 8 para 9 anos de idade, lá no Grajeru, em Aracaju, no estado de Sergipe, na capital, né, a gente morava, e no sítio dele no Grajeru. E ele começou a emagrecer. Meus filhos todos, tinham 5 filhos da mãe Marocas, né, e 6 da minha avó Aninha, a madrasta do meu pai, do meu tio. E o meu tio começou a emagrecer, e o meu avô se admirava, porque na comida que eles, no alimento que eles tinham, muito pobre e tudo, mas ainda tinha o alimento, o cuscuz, principalmente, né, de milho, de Aracaju, ele botava um prato enorme e saía, pedia para sair. E vovô achando que ele estava emagrecendo. Como é que o Jaime está emagrecendo tanto se põe um prato tão grande todos os dias, meio-dia e de noite? Aí, nesse dia, meu avô resolveu segui-lo. E ele, todo acanhado com o prato, para não cair com o prato, todos lá no sítio. E quando chegou lá num determinado lugar, ele deu um apito, assim, com aquela coisa de criança, né, de apitar, fazer um assobio, né? E chegaram 6 a 8 crianças. Ele acocorou-se e botou no jornal, assim, onde estava enrolado o prato, e colocou a comida ali. Aí aqueles meninos todinhos vieram comer aquele prato dele, cheio de café com leite e o cuscuz. Meu avô de trás que chegou a sentir uma dor no coração, porque ele disse: meu Deus, eu não tenho comida nem para dar para os meus filhos direito. O Jaime está dando a comida dele para esse monte de crianças. Eram 6 a 8 crianças. Foi quando o vovô tocou no braço dele, ele ficou surpreso, né, que não sabia que estava sendo seguido. E aí ia pedir desculpas ao vovô, mas o vovô estava emocionado, porque ele nunca imaginou que o filho dele tivesse aquela qualidade tão forte de amor, né? Amor de verdade. Aí o vovô disse que tocou nele com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse: não, filho, tudo bem, mas seu avô, você quase não tem o que comer, por isso que você está então tão emagrecido. Ele aí olhou para o meu avô e disse assim, no olho do meu avô, disse que olhou bem dentro do olho do vovô e disse assim: pai, eu vou estudar muito, vou trabalhar muito, para eu nunca na minha vida ver uma criança sentir fome e não ter o que comer. E esse foi o espírito que pontuou a KPM nesses 40 anos. O espírito de amor de Jaime Hollenberg. Devo muito ao Exército, que me ensinou a ler e a escrever, que me levou aos esportes. Me deu cursos de madureza, de cabo, de sargento. Entrei chucro, analfabeto, saí coronel. Logo depois da Revolução de 32, fui para Caçapava. Eu não sabia que estava chegando um momento decisivo em minha vida. Era a chance de estudar, mas também de namorar, de casar. Em Caçapava, conheci a doutrina espírita. Nasceram meus filhos. Daqui, saí no limite da idade para a escola de intendência, onde consegui minha primeira estrela como oficial. Desde pequeno, pensei no sentido da vida. Sim, porque para mim, a vida tem sentido. Eu acho que eu sou em comum.
As diferenças precisam ser diminuídas para que haja no futuro condição de paz e progresso geral. O entendimento implica responsabilidade. Responsabilidade implica em ação. Jamais esqueci do pensamento de Buda. Mais vale acender uma vela do que reclamar da escuridão. Há muito, vinha tentando fazer algo pelos necessitados. KPM, Maria de Belém. Duas vidas, duas histórias que se entrelaçam em torno do mesmo ideal: amar ao próximo como a si mesmo. Quanto tempo a senhora está na KPM? Olha, eu estou junto à KPM há quase 36 anos. Começou como? Eu cheguei primeiro como voluntária no serviço, depois passei a funcionária na área da contabilidade. Fui auditora, depois fui gerente de controladoria e fui da área financeira. Já trabalhei em muitas áreas, né? E atualmente me aposentei e vim para a direção. Quer dizer, mais uma história de quem veio para ficar. A aposentadoria não é uma inibição para continuar a servir a essa obra de amor. Como é que foi seu convívio com o Coronel Hollenberg? Ah, foi muito intenso, né? Acompanhava ele em todas as viagens, estava perto dele na fundação das primeiras casas assistenciais, inclusive de terceira faixa, a Casa de Iracema. Sabia dentro de mim que a grande assistência somente poderá ser feita por meio da educação. Pensei muito na organização educacional espírita. Depois, comecei a frequentar o grupo do nosso querido Pastorino, que estudava o Evangelho com profundo conhecimento. Vivíamos numa roda viva no quartel, no estudo, nas tarefas de assistência. Aprendi muito com Ruth Santana e a Casa de Lázaro. Conversava com Chico Xavier, Valdo Vieira, o jovem Divaldo Pereira Franco, Jorge Andréia, Alziro Zaru e a sua Legião da Boa Vontade. Em 1958, foi fundado o Lar Fabiano de Cristo. Como começou esta história da KPM, do Lar Fabiano? O Lar Fabiano começou num convite que o professor Carlos Juliano Pastorino fez aos companheiros de uma entidade espírita que ele dirigia, para que o centro não cuidasse só de teoria e de estudo, mas também que exercesse a caridade, que buscasse beneficiar as pessoas carentes. Com isso, veio a ideia da fundação do Lar Fabiano de Cristo, que se deu em 8 de janeiro de 58. Posteriormente é que veio a KPM. Um general, Justino Alves Bastos, era candidato a presidente do clube. Do clube militar. Do clube militar. E os companheiros, muitos deles, aventaram essa ideia de construir pelo clube uma caixa de pecúlio. Mas, depois da eleição, eles não conseguiram concretizar isso. Certo. E a ideia ficou. Uns poucos anos depois, Jaime se lembrava disto, e como o Lar Fabiano não tinha recursos com que iniciar, ao menos, e manter o serviço social, né? De proteção à criança, que sempre foi um interesse muito grande de Jaime Hollenberg. Ele é uma pessoa que tinha um coração imenso, o tamanho do mundo. Uhum. E aí, nessa época, ele começou, então, a organização desta Caixa de Pecúlio, para tratar objetivamente dos interesses sociais. Para reunir recursos. Porque eram só meninas naquela época? Não eram só meninas. Não? Não. Ele era também diretor, um dos diretores, da famosa Casa de Lázaro. Tinha aquelas meninas que cantavam com o Chico Alves, não sei o quê. Certo. Mas
aquele orfanato, como se chamava no tempo, aquele abrigo de meninas, não podia receber meninos, porque estatutariamente era só para meninas. Perfeito. Então, apareceu uma criança na vida de Jaime, foi encontrada uma criança na Praça Mauá, sob um monte de entulho, num dia de chuva, junto com a sua mãe, doente da cabeça. Sim. E um sargento que acompanhava Jaime no Ministério da Guerra, sabendo de toda a disposição que tinha para ajudar, foi buscá-lo. Olha, eu vi isso assim, essa moça eu conhecia há muito tempo e ela está numa situação precária de inconsciência do que faz. E até depois contou a origem do caso dela. E disse que uma criança febril, com sarampo, no colo. Precisamos ir ajudá-la. E aí? E ele largou o expediente no quartel e foi lá com o sargento. Então, esse menino entrou na vida dele, de Jaime Hollenberg. E ele, não tendo para onde levar, levou para o abrigo Casa de Lázaro, onde a criança ficou temporariamente. E a senhora, como é que entra nessa história? Ele me conhecia de pequena. Sim. Sabia que eu, como ele, sempre me interessei em diminuir a dor alheia. Os meus sonhos eram de ser médica, mais tarde de ser professora, sempre de ajudar a dor dos outros. A senhora me vivia em incomodava. São Paulo nessa época? Eu vivia em São Paulo nessa época. E veio para o Rio? Vim para o Rio para cursar a faculdade, que lá nós não tínhamos como. Vim para trabalhar e estudar. E aí, então? Ele acompanhava mais ou menos a minha vida e sabia das coisas que eu fazia por aqui para ajudar. Então, como não encontrou ninguém que quisesse assumir ser mamãe postiça do menino, procurou-me. Eu morava em São Paulo nesse tempo, era funcionária pública e me havia transferido para lá, pois imaginava reunir meus pais e meus irmãos na capital. Quando ele me procurou, eu disse: eu não tenho ideias de voltar para o Rio, procure outras pessoas, seus parentes, gente da sua família, irmãs, filha, todos que você possa procurar, porque eu não posso voltar mais para o Rio. Temos outros planos. Mas ele procurou. E não encontrou? Não encontrou. Aí não, a senhora teve que ir. Aquela história que se diz: não tem tu, vai tu mesmo. Que o povo fala. E aí, então, se desenha essa história bonita. Esse menino hoje vive no Lar Fabiano de Cristo, é o Damião, que é um instrutor nas oficinas de marcenaria, não é isto? E de lá para cá, sua vida junto com a do Jaime Hollenberg? Olha, nós trabalhamos juntos nessa história de ver o Lar Fabiano progredir, ver a KPM florescer, enfim, a KPM cumprindo a sua finalidade e o Lar Fabiano a dele. Né? Me diga rapidamente, como a senhora descreveria hoje, tendo vivido desde os 5 anos esse convívio terno, amoroso, com uma personalidade tão bonita. Descreva assim, na sua visão, quem é Jaime Hollenberg de Lima? A vida toda ele se incomodou com a dor alheia e sempre quis ajudar. E a sua visão? Ele era um homem, já desde mocinho, uma vontade de saber, um desejo enorme de aprender, uma grande força de lutar, uma mente lúcida e uma grande fé. Porque se não fosse a fé, se ele fosse uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de vaidade, ele não teria alcançado isso tudo. Na sua visão, com este caminho par e passo, ao longo de 40 anos de KPM, como é que a senhora vê essa obra, esta fusão do amor fraterno, solidário, entre uma empresa instituída dentro dos cânones da estrutura material e a beleza do seu olhar para a solidariedade? Como é que o senhor vê esse encontro, KPM e Lar Fabiano? Olha, é uma alegria vê-los florescer. KPM para mim é parte do meu coração. E Lar Fabiano, igualmente. Eu sonho com eles, vibro por eles e acho que
a mão de Deus tem protegido a todos nós, que de alguma forma resolvemos estender a mão, porque dizem os Espíritos a nós todos que quando o homem pega na charrua, Deus ajuda a empurrar, não é? E é verdade. Então, todos nós temos recebido muito as luzes e as bênçãos de Deus através do pouquinho que nós damos. Cada um de nós é pequenino. Eu não me acho diferente de ninguém. Não. Mas, escute, eu fui muito beneficiada. E quando se alguma pessoa me disser, eu nunca fui assistido do Fabiano, eu digo, todos nós somos, que Fabiano, com o amor que ele tem por nós, nunca nos desamparou. O Pai do céu, então, parece que vai à nossa frente para nos esperar, para nos acudir. E nós ficaríamos aqui a manhã inteira, no desenho dessas rugas bonitas, desse olhar terno, doce, histórias infinitas de amor. Como é gostoso poder compartilhar com essa felicidade. Eu reparto isso com você. Medite sobre esta obra de amor e encontre um caminho para dela participar. Assim, você estará construindo também um pedacinho de um novo planeta, mais justo, mais fraterno. Um terceiro milênio à luz do amor do Cristo Jesus. Obrigada pela oportunidade de dizer quanto eu amo esta obra. Não adianta construir obras sem que antes se descubram as indicações para servir. Ou seja, primeiro as dedicações, depois as máquinas de serviço. O impacto emocional desse primeiro acontecimento mobilizou vontades. E em breve, os recursos financeiros captados pessoalmente dentre as pessoas de boa vontade eram insuficientes, produzindo-se a ideia de vender serviços à comunidade, transferindo-se os resultados à obra assistencial para o seu custeio. Foi então possível contar com a experiência administrativa de militares e bancários, alguns já aposentados, os quais, trabalhando de graça, produziram a CAPEMA, depois CAPEME, que, oferecendo seguros de vida em bases de cooperativismo, ganhou a confiança pública e passou a manter a obra de amparo às crianças do Lar Fabiano de Cristo. É por isso que sempre foi e será nossa preocupação recrutar um corpo de funcionários dedicadíssimos e selecionados com rigor. João Lima Neto, 31 anos de CAPEME, uma vida inteira ao lado de Jaime Hollenberg, seu pai. Hoje, o João é o diretor de recursos humanos da CAPEME. E que história bonita! Como é que você consegue gerir essa empresa, esse setor, com aspectos tão diferenciados do mundo moderno? Você tem funcionários com mais de 20, 30 anos de casa. A CAPEME se caracterizou sempre por obter que seus funcionários ficassem, por uma questão de dedicação, por uma questão de lealdade, muito ligados à obra assistencial, que são, de certa forma, sem se preocupar com sair da empresa na busca de outras oportunidades melhores. Nós temos casos de funcionários com 30 e mais anos de idade, alguns, inclusive, já aposentados, que continuam trabalhando na casa. Isso é comum aqui. Coisa bonita. 40 anos de uma história que você viveu intensamente. Qual é a sua expectativa para mais 40? Eu acredito que seja de muito sucesso, com base exatamente naquilo que nós vivemos ao longo desses 40 anos, das dificuldades que foram enfrentadas com sucesso, com praticamente inventar uma atividade, como a atividade de previdência, foi criada quase que dentro desta casa ao longo desse tempo todo. Isso tudo nos faz crer que as dificuldades que por acaso possam vir a surgir de imediato ou no longo prazo, serão vencidas sem nenhuma dúvida. Há um futuro brilhante à frente.
Esta é a CAPEME. Com o seu jeito de ser, 40 anos é pouco para contar essa longa história. É assim que a CAPEME se tornou grande. Sempre cuidamos e sempre cuidaremos bem do nosso pessoal, sabendo que os equipamentos modernos serão sempre necessários, mas nosso pessoal é e sempre será o nosso maior patrimônio em toda a obra de Fabiano de Cristo.